Querida família, Deus te abençoe, salve Maria Imaculada. Estamos no 24º dia e nós iremos meditar hoje sobre a penitência, tá? Então tem muita coisa boa pra gente aprender aqui, pessoal. O que é a penitência? É a virtude que faz reparar a ofensa feita a Deus com o pecado. Se pode reparar as ofensas próprias e as ofensas do outros. Existe quem faz a penitência pelos próprios pecados e pelos dos outros. Jesus foi o divino penitente pelos nossos pecados. Maria foi a celeste penitente pelas nossas culpas. Vítimas sublimes se sacrificam inteiramente e somente pela nossa salvação. Com o sacrifício dele, nos livraram do mal, abrindo-nos as portas do paraíso e oferecendo-nos os meios da graça para nos salvar. Devemos nos servir destes meios. Um destes meios é certamente a penitência. Se não fizerdes penitência, morrereis todos. Lucas capítulo 13, versículo 15. Porque somos pecadores e continuamos a pecar. Por que a penitência? Porque somos pecadores e continuamos a pecar. Por isso, é necessário a reparação para pagar as culpas. É justiça, se repara o mal feito. Todo pecado grande ou pequeno, escreve Santo Agostinho, não pode ficar impune. Ou é punido pelo homem que faz penitência, ou no último juízo pelo Senhor. Podemos aqui lembrar alguns grandes pecadores convertidos e que ficaram santos. Santa Maria Madalena, Santo Agostinho, Santa Margarida de Cortona, Santo Inácio de Loyola, São Camilo de Leles. Eles nos demonstram que com a penitência se repara e se recupera tudo, até a santidade mais alta, e dão razão a São Cipriano que exclama: ó penitência, tudo que estava amarrado, o desamarrastes, o que estava fechado, o abriste. A penitência livra das correntes das dívidas contraídas pelos pecados e abre as arcas das graças mais eleitas. Bom, pessoal, isso daqui é uma coisa que a gente vê que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender isso daqui, principalmente porque hoje em dia a gente vive o culto do prazer e o culto do corpo, né? Então, se a gente falar, por exemplo, em jejum, as pessoas já não têm tanto hábito de fazer isso. Dormir no chão, tomar um banho gelado, usar um instrumento de silício, fazer uma abstinência, por exemplo, de café, de algo que se gosta nesse sentido. E por que é necessário? Porque ofendemos tanto a Deus com a nossa vida pregressa, com o nosso pecado, que quando nós estamos oferecendo uma penitência, a gente está reparando aquele dano que nós causamos à majestade divina. E o bonito é quando você faz isso com essa intenção. Senhor, hoje eu vou dormir no chão porque eu te ofendi muito com o pecado da mentira. Eu fui uma pessoa muito soberba, eu fui uma pessoa muito impura, eu fiz mal, eu fiz festas pagãs, eu traí a minha família, eu roubei, eu matei, eu era uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Tudo isso daí são pecados acumulados nas nossas vidas. E com a penitência, seja corporal, seja suportar um defeito de alguma pessoa com virtude, isso daí agrada profundamente o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos aqui indo na meditação para nós entendermos como fazer isso e ver principalmente o exemplo dos santos. Quando São Domingos Savas estava gravemente doente, foi um dia submetido a uma sangria. Antes de iniciar, o médico disse-lhe: olha para o outro lado, Domingos, assim não verá escorrer o teu sangue. Oh não, respondeu ele. Furaram as mãos e os pés de Jesus com grandes pregos sobre a cruz, e ele não disse nada. E Domingos sofreu sem um gemido os 10 pequenos cortes que lhe fizeram. Eis a lei do amor. Quando se ama de verdade uma pessoa, se quer com ela condividir todos os sofrimentos. Não se pode renunciar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Para as pessoas chegarem nesse nível de compreensão que está aqui, ela tem que ter luz sobrenatural na vida dela. Porque senão ela vai achar loucura fazer isso daqui. Ela vai achar loucura. Porque tem pessoas que espiam os próprios pecados e os dos outros. Então tem que ter uma ciência, tem que ter um amor a Deus, tem que ter vida de oração, tem que ter leitura católica para entender isso daqui. Quem ama Jesus e conhece a sua vida de humildade e sacrifício, culminada na cruel crucifixão e morte, não pode deixar de desejar a participação em toda aquela dor desejada pelo amor.
A intensidade dessa participação às vezes se manifestou até de modo prodigioso e sangrento. Pensamos em São Francisco de Assis, Santa Verônica Giuliani, Santa Gema Galgani e Padre Pio. Agora, assim, Sagrada Escritura, bom, eu não vou nem precisar abrir a minha Bíblia aqui, mas pega lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Romanos capítulo 12, versículo 1 e Filipenses capítulo 3. Vai chegar uma hora que São Paulo vai dizer que queria ser semelhante a Cristo nos sofrimentos também. A união transformante, um grande grau de vida divina, você vai ver que todos os santos eles não recusaram em oferecer o seu corpo como sacrifício por amor a Deus. Isso daí é estágio de vida cristã elevada, tá? Agora, também tem uma coisa aqui, viu, pessoal? O Padre Pio dizia que o maior sacrifício é aquele que se faz no ambiente doméstico. Porque não adianta a pessoa dormir no chão se é um grosso com a esposa. Se a esposa é grossa com o esposo. Entendeu? Então, começa fazendo aquilo que é o ordinário para depois subir para o extraordinário. Ou fazer de maneira ordinária as coisas... Não, ou fazer de maneira extraordinária, como dizia o bem-aventurado José Alamano, fazer as coisas ordinárias de maneira extraordinária. É isso mesmo. Tá? Mas em todos os santos a penitência mais dolorosa foi uma exigência do amor. Eles chegavam ao ponto de não desejar nada além de sofrer. Recordemos alguns exemplos, como São Francisco Xavier, embora oprimido por dores muito fortes, rezava com transporte dizendo: ainda, Senhor, ainda mais. E a ilha onde sofreu as mais graves tribulações quis pôr o nome de Ilha das Consolações. Meu Deus. É muito amor a Deus, gente. Santa Teresa de Jesus também é célebre pelo seu grito, ou sofrer ou morrer. E São João da Cruz, a Jesus que lhe perguntava o que queria, respondeu: sofrer e ser desprezado por ti. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores dizia que o seu paraíso eram as dores de Maria. São Maximiliano Kolbe chamava balinhas de caramelo as cruzes e as tribulações. Padre Pio dizia que as suas tremendas dores eram as alegriazinhas do esposo. Assim, raciocina quem ama. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Essa meditação até agora tá sendo a mais difícil pra mim. Porque dá vergonha. E às vezes eu fico pensando, né? Por que Deus me permitiu que eu tivesse hérnia de disco, esporão, algumas coisas assim? Porque são penitências involuntárias que pelo menos eu posso estar oferecendo pra Deus, sabe? Mas, assim, recordando assim na minha vida espiritual, eu já fui um jovem muito mais penitente. Tá certo que todo esse problema de diabetes, ele agrava muito, né? Mas, assim, olhando pra minha vida... Eu vou fazer uma reflexão bem séria depois nisso daqui, pra melhorar nisso daqui. Porque você tá achando que o mês com Maria é só pra você, seu querido, sua querida? Isso daqui tem que rebater com força na minha alma. E essa meditação aqui pra mim tá sendo importante. Entendeu? Tô precisando ser um cara muito mais mortificado mesmo. A primeira e mais importante penitência do cristão é aquela de cumprir fielmente e perfeitamente os próprios deveres cotidianos. Eu tinha falado disso daqui, ó. Fazer outras penitências omitindo essas significa fazer o secundário ignorando o principal. Em primeiro lugar, lembremos-nos bem, primeiro, o cumprimento dos próprios deveres. Se é assim, a substância da nossa vida de penitência é segura. São José Cafácio conduzia uma vida de penitência escondida aos olhos dos demais. Dos depoimentos do seu processo de beatificação, sabemos que a mulher que lhe lavava a roupa, manchada de sangue, se tinha dado conta disso. Por que as camisas estão sempre manchadas de sangue? Disse um dia. O senhor tem talvez algum ferimento? O santo quisera ficar calado, mas depois respondeu bruscamente: vós sois como minha mãe, vos direi tudo, porém não deveis dizer a ninguém. Deveis saber que nós, padres, usamos uma cintura com pontas chamada cilício. Eis porque achais as manchas. Mas deve doer muito, meu pobre filho, exclamou a mulher. É certo que dói um pouco, mas precisamos descontar os pecados, não? O que está dizendo? Interrompeu a outra. Se o senhor precisa fazer penitência, o que devemos fazer nós? Ele respondeu: vós trabalhais duro, se respondeu o santo. E trabalhar o dia inteiro é uma bela penitência. Eu tinha aqui na minha gaveta aqui um instrumento de cilício, queria até mostrar para você, mas eu acho que não está mais aqui não. Aí você procura na internet o que é um instrumento de cilício. Você coloca lá, não está mais aqui não. Você coloca lá no Google para você entender o que esses padres usavam. Era um negocinho de ferro que ele ficava com umas pontinhas de ferro meio que incomodando e saindo um sangue. Mas o que ele respondeu aqui foi de maior. Vós trabalhais duro, respondeu o santo. E trabalhar o dia todo é uma bela penitência. E aí eu vou falar para você assim, com muita
com muito amor. Você sabe que eu sou muito chorão, eu fico até emocionado. Assim, verdadeiramente eu quero mostrar o meu amor e admiração por uma mãe que educa verdadeiramente seus filhos. E eu pensei na minha esposa, na Thaís. Porque nesse tempo de quarentena, eu não posso ficar o tanto que ela fica com os meus filhos. Mas assim, olhando para ela, a admiração que eu tenho pela minha esposa é tão grande nesse sentido, porque eu vejo como Deus foi misericordioso me colocando ela como esposa e como mãe. O cuidado dela, a educação com os filhos, a catequese, o amor, a frutinha cortada, é o tempo todo ali. E é um sacrifício com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. E aí vem a frase de São Pio X: dei-me mães verdadeiramente cristãs e eu me encarregarei de conquistar o mundo. Então não fique assim tão abalado se você não é uma pessoa que faz muitas penitências corporais. Mas se você cumprir bem os seus deveres, você já vai estar agradando tanto a Deus. O seu trabalho bem feito, as suas contas pagas, o seu cumprimento de marido, de pai, de apóstolo, de cuidar da sua esposa, de conversar com ela, de estar junto dela, de educar os seus filhos, o seu trabalho, a sua vida de oração, a sua casa arrumada. Entendeu? Então essas coisas assim são muito importantes para nós, porque isso daí que é o primeiro nas nossas vidas. Você viu que resposta bonita que o santo deu? Ele aliviou, por quê? Porque o dia de trabalho mesmo, assim, sabe? E assim, principalmente das mães. Tem uma palavra aqui na Bíblia, eu não sei se eu vou achar ela, porque eu não estava nem pensando em usar essa palavra aqui, mas ela vai falar sobre as mães que em Timóteo, sobre a maternidade, que a salvação da mulher passear pela maternidade. Ah, eu não vou achar agora isso daqui não, porque essa Bíblia aqui é uma que não tá marcada, né? Mas depois vocês podem procurar que a salvação da mulher passar-se-á pela maternidade. E é muito verdade isso daí. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Pera rapidinho, pessoal. Não. As mulheres sejam honestas, tal, que eu não sei o que lá, mas essa parte de que a salvação da mulher passar-se-á pela maternidade, porque é tanto sacrifício, é tanto desinteresse, é tanto amor pelos filhos, querendo inocular neles a virtude, que é uma coisa muito bonita. Então, que faça bem feito, sabe? E quando der assim, der vontade de reclamar, tiver muito pesado o trabalho, pensa na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? São João da Cruz dizia: quando estiveres murmurando ou reclamando-te da vida, olha para o crucifixo e cala-te. Penitência pelos pecadores. O lamento de Nossa Senhora de Fátima deveria muito nos comover. Muitas almas vão para o inferno porque não tem que se sacrifique e ore por elas. Jacinta, a florzinha de Nossa Senhora de Fátima, foi a quem maiormente tocaram aquelas palavras da Bela Senhora. Ela quis ser a vítima inocente e sofrer pelos pecadores. Foi a sua paixão dolorosa até a morte. A pedido de vocês, eu fiz uma live colocando um pouco da vida de Jacinta, e a gente tem esse livro na Editora Imaculada, que é Sofrer para Salvar os Pecadores. Então, se você quiser entender um pouco sobre isso, é só entrar lá no nosso site que a gente colocou esse livro da Jacinta lá para vocês, tá? Atingida pela gripe espanhola e por uma pneumonia purulenta com infecção progressiva, transportada ao hospital, longe de casa, submetida a uma operação para a remoção de 2 costelas sem anestesia, pobre menina. Mas foi heroicamente corajosa e não perdeu nenhuma ocasião de sacrifício pelos pecadores. Alimentos repugnantes, sede, solidão, imobilidade na cama, dores ardentes. O seu celeste conforto era a assistência materna de Nossa Senhora, e morreu consumada pela febre e pelas dores, sozinha sobre o coração imaculado. O coração da Imaculada, vinda do céu para apanhar a inocente vítima pelos pecadores. Que exemplo de heróica penitência. Os votos, irmãos, serão meditar a paixão e morte de Jesus, oferecer todos os sacrifícios da Nossa Senhora das Dores e recitar os mistérios dolorosos do Rosário. Bom, pessoal, isso daqui vai ser uma meditação muito boa para nós, tá bom? Porque vai mexer com toda a sua vida e eu espero que esses frutos sejam abundantes. Deus te abençoe e até a próxima meditação. Salve Maria Imaculada.